Em 2005, nascia a Fundação Museu Mariano Procópio, a MAPRO, com uma missão clara: preservar, pesquisar e compartilhar um dos mais valiosos patrimônios históricos e culturais do Brasil. Ao longo de 2 décadas, a Fundação tem sido guardiã de um acervo único, zelando pela memória de Juiz de Fora e do país, restaurando espaços, cuidando das obras e abrindo caminhos para que a história dialogue com o presente. Os moradores têm uma apropriação muito grande desse museu. É um local afetivo, um local que remete à infância, a várias épocas da vida e momentos de Juiz de Fora. E esse museu tem uma potencialidade assim, em várias questões, né? O fato dele ser um museu que conta com um acervo, com um parque enorme. Ele tem um jardim histórico também, né? Então isso torna ele um museu diferente, um museu com sua peculiaridade, né? E que faz também com que a gestão dele seja um pouco mais delicada, né? Porque tem as questões de manutenção, as questões financeiras, né? Então a proposta que a gente tem nessa gestão com o museu aberto, o museu reina com exposições lindas que foram reabertas aí, é a gente manter esse acervo, manter os prédios, dar continuidade às ações que deram certo, né? O nosso objetivo é que esse museu, que tem uma importância e um acervo tão relevante, né, da história de Juiz de Fora, da história de Minas e da história do Brasil, né, que ele possa, nos dias de hoje, se conectar a públicos mais jovens, públicos que não conhecem esse museu e esse conteúdo, né? E que ele possa ser um agente de transformação nas discussões e nas questões atuais. De que forma esse museu pode contribuir para esse debate? Um dos grandes agentes para que a Fundação Museu Mariano Procópio se tornasse uma realidade foi a atuação de Francisco Antônio Melo Reis, que foi diretor da instituição. Naquele período, o museu ainda estava vinculado à Fundação Ferreira Lage, a Funalfa, e Melo Reis condicionou sua permanência à criação de uma nova entidade que garantisse maior autonomia administrativa e orçamentária, dando origem à estrutura institucional que hoje conhecemos. Em entrevista exclusiva, a viúva do ex-diretor, Vera Melo Reis, destaca diversas iniciativas fundamentais promovidas na instituição, como a aquisição e instalação da sede administrativa, a revitalização integral do parque, a publicação do livro do museu em parceria com o Banco Safra e a elaboração de projetos para a restauração da vila e do prédio Mariano Procópio. Um museu tão grandioso, ele exige também atenção especial na questão institucional, na questão governamental. Então, foi muito importante, num certo momento, o museu se transformar em fundação, porque tem mais autonomia, né, e mais vínculo com a gestão municipal. Uma instituição cultural desse nível, ela tem de estar sempre sob os olhos do administrador, um contato direto, mais rápido, né, porque exige muita atenção, né? E é importante também destacar, né, o vínculo do cidadão, o sentido de pertencimento, e talvez até mais do que pertencimento, o sentido de amor, né, que as pessoas em Juiz de Fora têm pelo Museu Mariano Procópio. Durante esses 20 anos, nosso Conselho de Amigos esteve sempre presente ao nosso lado. O Conselho de Amigos do Museu, criado pelo Alfredo Ferreira Lage, ele é um conselho curador. Então nós temos a missão de zelar pelo patrimônio e também fazer que o museu cada vez se engrandeça mais. Nós temos um papel de autorizar, por exemplo, empréstimos, autorizar o recebimento de doações. Nós temos comissões técnicas dentro do Conselho de Amigos e no início de cada mandato
do prefeito ou prefeita, nós fazemos uma lista tríplice de nomes que são encaminhados então ao prefeito ou prefeita para que ele nomeie um dos componentes dessa lista tríplice para ser o diretor da Fundação MAPA. Então, isso também veio na escritura de doação do Alfredo Ferreira Lage. Então, o Alfredo pensou o seguinte: ele doou um grande patrimônio, algo raríssimo de acontecer no nosso país. E quando ele doou, ele pensou, para dar estabilidade a esse museu, para que ele possa durar no tempo, quando eu já não estiver aqui mais, eu penso que tem que existir um ente coletivo em que pessoas interessadas na cultura, dedicadas à cultura da cidade, elas possam zelar que isso não se perca. Isso então vem permanecendo no tempo. Nós somos todos voluntários, mas extremamente dedicados ao museu e à cidade. Nossa luta, nosso trabalho é todo para que o museu tenha sempre essa relevância que ele tem, que ele sempre se engrandeça mais e que o seu patrimônio seja protegido. Hoje, celebramos 20 anos de dedicação, 20 anos em que a Fundação transformou desafios em conquistas, mantendo viva a herança deixada por Alfredo Ferreira Lage. Nós pensamos num tripé moderno, mais participativo da museologia, envolvendo comunidade, patrimônio, essa relação com a comunidade. Então, enquanto o museu estava fechado para o público, frente à necessidade de desenvolver projetos, diagnósticos, captar recursos, realizar essas obras com qualidade, que nem sempre o prazo técnico é o prazo político, é o prazo da expectativa do público. Então precisávamos também dar uma resposta ao público, criar esse engajamento com o público. O público forte deste museu é o parque. O desafio é levar parte deste público a visitar os prédios e coleções. Então essa experiência tem que sempre, em ação contínua, estabelecer esse engajamento, comunidade e o museu. O museu são muitas histórias, muitas memórias, e acho que esse conjunto que dá a sua fortaleza, a sua presença além e aqui e além dos espaços geográficos. Como parte natural do processo, enfrentamos e superamos desafios ao longo dos anos. Um momento difícil que nós tivemos aqui foi, não só aqui no museu, aqui em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro, até no mundo, né, a questão da pandemia. Né? Então foi um momento de incerteza, de susto, mas houve um empenho também de toda a administração municipal e todos nós unidos, né, nesse trabalho. Então foi um momento muito difícil, mas felizmente essas coisas negativas, essas coisas desagradáveis, felizmente passam, né? Com os recursos que a Margarida disponibilizou, facilitou muito a abertura do museu. Em um ano a gente conseguiu abrir o museu. Então, a minha missão foi essa, né? De entrar para o museu para poder abrir o museu. E felizmente eu consegui, com a ajuda da prefeitura, né, de todas as secretarias, com a ajuda grandiosa da Margarida e de Deus. A missão foi cumprida, né? Sim, fiquei muito feliz, satisfeita, né, com o sucesso. E também eu tenho que agradecer muito a equipe que lá trabalhou, e o mérito é da equipe, né? Eu apenas administrei os recursos materiais, financeiros, disponibilizados pela prefeitura. Mas a equipe técnica que foi assim, primordial para a abertura do museu. Eles se doaram e conseguimos, né? Todos muito engajados, né, no trabalho, e muito responsáveis, um grupo muito sério, e técnicos muito competentes. A equipe do museu é muito competente.
Mais que um marco institucional, esta é a celebração de um compromisso com o passado, com o presente e com o futuro da nossa memória. Mas agora, com ele aberto, eu acho que a gente deve pensar assim um pouco as questões de divulgação do museu, porque ele tem uma importância nacional, né? E uma relevância em termos de acervo e de meio ambiente, que a gente tem que levar esse museu para fora de Juiz de Fora, sabe? A gente tem que mostrar esse museu para o resto de Minas, né? Minas não é só o barroco, Minas tem também outras histórias relevantes, né? E esse museu traz isso. É uma capacidade que ele tem de se conectar com essa região da mata, se conectar com outros museus similares, né? Então a nossa proposta é ampliar um pouco essa divulgação do museu, tá? É uma proposta assim que veio de encontro a um desejo também da prefeita Margarida, que ela pediu que esse museu tivesse uma notoriedade que ele merece, né? E realmente é isso que ele precisa ter.